a feeling for you. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Gui Guimarães, criador do canal da Blue Criativa, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre combinações de cores. Muitas vezes você recebe uma encomenda e as pessoas falam para você: pode escolher que eu confio no seu gosto. Mas aí eu te pergunto, qual é o seu gosto, né? Então, o meu gosto é diferente do seu gosto, diferente do gosto dele, pode ser diferente até do gosto do cliente. Então, a minha dica e o que eu sempre procuro fazer quando um cliente entra em contato solicitando uma encomenda de uma costura criativa, uma guirlanda, um enfeite de maternidade, é você perguntar para o cliente quais são as cores que o cliente quer o produto, né? Se o cliente não tiver uma escolha de cores, você parte para o princípio de qual tema é o quarto ou o que ele deseja dar, né? Então, o tema vai ser safari, um exemplo. Ótimo, safari. Quais são os tons que é o quarto? Então, você pode pensar em safari verde, em safari azul, em safari bege, em safari marrom, safari de tons neutros. Então tem aí uma vasta opção de escolha de cores. Eu, por exemplo, gosto muito do safari em tons crus, em tons de marrom, palha, bege, off-white. Eu acho que fica super lindo, super chique, mas nem toda pessoa que está encomendando vai gostar de tons crus ou vai combinar com o quarto. Então, a primeira coisa que você sempre tem que entender do seu cliente é o tema e se tem cores para você fazer a sua encomenda. Partindo do ponto que o cliente fala para você que não tenho escolha de cores, é só safari, fica a seu critério, menina, eu confio no seu bom gosto. Então isso é algo que você vai ouvir muito, eu confio no seu bom gosto. E aí você vai partir então para a escolha de cores que você vai produzir a sua peça. Então você pode falar com o cliente assim: pensei em tons de bege, em tons de verde, em tons de azul, o que você acha? Eu gosto. Então assim, quando você fala tons de bege, tons de verde, você não está falando eu vou fazer um verde Tiffany com um Fendi, digamos. Então quando você fala a palavra tons, você está abrindo uma cartela de cores mais ampla. E aí então entra a questão da escolha de cores para o seu trabalho. Então aqui eu quero dar um exemplo na prática de um kit que eu fiz, que é um kit de bebê safari, onde a cliente me passou a informação que ela queria safari, mas não tinha tom muito específico, podia ser um verdinho. Então eu fui conversando com ela e a gente juntos eu fui dando uma sugestão em fazer com um tecido safari já puxando para o bege a junção de tons mais clarinho, pastéis que fossem que combinassem com a estampa principal. A estampa principal é uma estampa safari em tons de bege, um amarelo bem clarinho, um tom de camel, caramelo, ele tem verde e tem rosa. Então, analisando aqui o tecido, a gente consegue visualizar que as cores que chamam mais atenção são tons quentes, né? Que são o marrom, o caramelo, o amarelinho, o bege. E aí ele tem toques de tons mais frios, como o verde, né? Como eu já informei. Então, partindo do nosso tecido principal, que é o safari,
eu fiz uma combinação de cores que nem sempre seria a combinação mais clássica que você iria fazer. Então assim, se você visse essa estampa de safari, o primeiro tom de tecido que iria combinar é usar o tom bege, né? O bege já iria combinar principalmente porque o fundo já é bege. Segundo tom principal do tecido, se a gente for ver, é um amarelinho um pouquinho mais forte. Terceiro tom são os tons de caramelo e o quarto tom, o tom de verde. Então, você trabalhando em qualquer uma dessas cores não vai ter erro. Porém, você pode usar um pouquinho mais e acrescentar algumas cores, né? Para quem não tem uma experiência, tem aquele círculo cromático. Vou deixar a foto aqui. O círculo cromático, ele é composto por todas as cores principais, onde o seu oposto são cores complementares. Então, eu tenho o amarelo com roxo, um exemplo, né, um laranja com azul, onde se você não tem o conhecimento de todas as cores que você pode combinar, você pode usar uma cor de um lado e oposta do outro. O círculo cromático tem na internet bastante opção, ele pode ser utilizado nas opções de opostas, complementares, análogas, quadrado, triângulo, as combinações dentro do próprio círculo, né? E aqui eu fiz uma composição, só para vocês olharem, do tom bege, o tom verde, o tom caramelo, o tom amarelo, e optei por uma cor que não estava no tecido principal, que é o azul. Mas se vocês forem perceber, o azul que eu utilizei é um azul candy color, é um azul clarinho, é um azul que não vai impactar na sua composição. Então, da mesma forma que eu usei o azul, eu poderia ter usado um rosa bem clarinho também, mesmo o rosa já estando na estampa principal. Então, o primeiro passo realmente para você escolher as cores, sempre você vai olhar os tons que fazem parte do tecido principal. Na segunda opção, você vai colocar tons diferentes. Aqui, o que eu fiz para dar um quebra no tom do azul? Eu utilizei um zíper do tom caramelo, que puxa para a juba do leão, para as manchas da girafa, para o macaquinho. Então, se você olhar, o zíper ele complementa toda a nossa peça. Se eu colocasse um zíper claro, um zíper branco, um zíper amarelo, um zíper azulzinho, a peça ficaria mais discreta aqui em cima. Porém, o legal da composição de cores é você puxar um tom que destaque, que é o que aconteceu com o nosso zíper, né? Então, puxando para um tom mais escuro da estampa, ele vai destacar. Aqui eu tenho algumas opções de cores de zíper que eu trouxe para vocês verem. Se eu colocasse um zíper, esse foi o zíper que eu usei, certo? Se eu colocasse um zíper verde, ó, o verde militar já não ia combinar. Por quê? Porque a gente tem aqui o verde Tiffany, o azul Tiffany, verde, na verdade, o verde água, que está puxando o botão para o verde água. Se a gente não colocasse o botão verde água e colocasse um botão bege e não fosse esse acabamento num tom de verde água, poderia utilizar o verde militar. Olha, vou colocar aqui em cima para vocês verem. Olha como ficaria bonito. Então tem que tomar cuidado com os tons que você já está utilizando.
Se eu colocasse um zíper azul clarinho aqui em cima, como eu já tinha informado, iria casar, iria ficar bem certinho. Mas você pode ver que não teve um destaque, não destacou, passou batido, ó. Tá vendo? Simplesmente não aparece. Olha a diferença. O amarelo é uma cor mais alegre, então ficaria bonito também um amarelo. No caso aqui, o meu amarelo é um amarelo muito forte, que já não traz nada aqui das cores. Então, se a decoração ou se o kit que você está fazendo não tem nada em amarelo forte, por que que você vai colocar uma cor que você nem sabe se vai combinar? Então, por isso, eu não optei pelo amarelo. Entre outras cores, como por exemplo, um preto ficaria muito pesado, o branco iria sumir. Então, a escolha dos acessórios que você coloca também na sua peça é fundamental. O puxador aqui, eu coloquei um azul para não destacar tanto, porque eu não queria que destacasse, mas eu poderia ter colocado um verde água, um amarelinho, um caramelo. Então, a escolha das cores é muito importante para o sucesso da sua peça. Então, o kit que eu fiz esse kit, eu fiz essa nécessaire, fiz a caderneta de vacina, a porta-caderneta. Se vocês olharem dentro, ó, tem o azul da nécessaire, tem um bege com branco, que também a gente tem o bege aqui na nécessaire, tem o verde xadrez. Então, todas as cores que estão aqui dentro são as cores que eu já usei nas outras peças. O babador, podem ver, bege, também mesmo estampa principal. Puxei para um tecido xadrez verde que eu já utilizei no acabamento. E por último eu tenho um trocador, que eu poderia também ter utilizado na parte do tecido de trás qualquer cor que estivesse aqui. Poderia ser um caramelo, um verde, um amarelinho, ou poderia até ter feito com um azul, como eu fiz a nécessaire. Mas eu optei em fazer ele em tom de bege e dentro um amarelinho, que é o amarelinho que está no puxador. Então, quando você for fazer um kit bebê, procure sempre combinar as cores de acordo com tons que você já utilizou numa peça. Então, assim, eu não fiz a nécessaire com muitos tons de amarelo, mas eu usei o amarelo no trocador e dei um detalhe do amarelo no meu puxador, na minha orelhinha. Então, isso que é legal, isso que é interessante, você brincar com as cores. Eu usei amarelo aqui, eu poderia ter feito uma faixinha em amarelo aqui, ou poderia ter usado aqui dentro um amarelo. Então, você tem que ousar, tem que ser divertido a escolha de cores. Aqui é um kit onde, se você for ver, todas as cores são harmoniosas, todas as cores conversam entre si. Não tem nada que chame muito atenção ou destaque tanto para que o cliente não goste. Então, a minha dica é sempre usar o tecido principal como base. Se você tiver dúvida ainda das cores que fazem parte do tecido principal, muitos tecidos na borda, na auréola do tecido, vem aquelas bolinhas de cores, que são as cores utilizadas na estampa. E, inclusive, quando você for fazer a compra do tecido, você pega a peça do tecido e anda com ela a loja inteira e vai procurando, encosta nesse tecido, não ficou legal, encosta com esse, não ficou legal. Eu faço assim, eu pego o meu tecido principal e levo na mesa e levo vários tecidos em volta
e vou vendo os que se encaixam mais. E dali você vai levando e leva ali as cores que você mais gostou. No seu ponto de vista, é sempre o que eu friso a dizer. Cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem um ponto de vista, um ponto de vista, cada pessoa tem um gosto. Então, se você também não tiver aquela, como que eu vou dizer, Fugiu a palavra. se você não for firme e falar para o cliente, ok, eu vou fazer no meu gosto, e chegar no final e o cliente não gostar, então você pode pegar e conversar com o seu cliente durante o processo. Falar, olha, eu pensei em fazer um tecido bege, o principal é este. O que você acha se eu fizer com esse tecido azul, esse tecido xadrez e esse tecido listrado bege com branco? Você vai gostar? O cliente vai falar sim ou não. Então, se ele gostar, ótimo. Se ele falar que não gostou, dá tempo de você mudar ainda e escolher outra opção para o cliente, tá? O que eu mais queria realmente passar a mensagem é que as cores estão aí para que a gente possa utilizá-las. Não fique só no azul, batido no azul, no rosa, no branco. A gente tem outras cores, tons de bege, tons de laranja, tons de verde, né? Já foi o tempo onde menina era só rosa, menino só azul. Menino também pode utilizar tons de salmão, tons de rosa, numa composição, né? Vamos abrir a nossa mente, vamos deixar o nosso mundo mais colorido. Então eu fico por aqui hoje com o meu vídeo, dando dicas para vocês sobre composição de cores. Peço que você se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda. Ative as notificações, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever. E se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeos também que você queira assistir, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o máximo para atendê-los. Então, um beijo grande e até a próxima.